Oi, gente! Estamos aqui no nosso canal do YouTube em mais um vídeo para falar sobre os tipos de dorso e de ponta que nós podemos deixar na cirurgia de rinoplastia. Então, antes da gente começar esse vídeo, gostaria que vocês ativassem o sininho de notificação, se inscrevessem no nosso canal, curtisse, compartilhasse e comentasse nesse vídeo, que nós vamos esclarecer qualquer dúvida para vocês. Como que a gente faz para escolher o tipo de dorso, o tipo de ponta, a posição da ponta na cirurgia de rinoplastia? É sempre igual ou a gente modifica? Primeiro a gente precisa ver se é o nariz masculino ou se é o nariz feminino, para aí sim a gente escolher o tipo de dorso e de ponta que a gente vai querer deixar. E além disso, ver as características faciais do paciente, para ver se é um rosto mais alongado, um rosto mais arredondado, para aí sim a gente tentar escolher o que melhor fica para ele. E eu sempre gosto de falar para o paciente que eu gosto de dar um toque do que ele gosta também. Então a gente vê o que melhor se enquadra com ele e dá aquele toque do que ele gosta. Quais os tipos de dorso? Eu vou falar primeiro um pouquinho dos tipos de dorso. Quais os tipos de dorso que nós podemos deixar para um paciente? Então, um dorso mais reto, no caso de um nariz masculino, não que no feminino não possa ter, mas o dorso mais reto é característica de um nariz masculino. E para o nariz feminino, a gente pode deixar um dorso com uma curvatura bem suave ou um dorso com uma curvatura um pouquinho maior. Hoje em dia é difícil a gente fazer com uma curvatura mais acentuada. Por quê? Porque isso eram características daqueles narizes mais antigos, com as técnicas mais antigas, que para o médico conseguir desenhar a curvatura, ele tinha que baixar muito o dorso. Hoje, com as técnicas modernas de estruturação nasal, a gente consegue deixar com uma leve curvatura e estruturar a ponta nasal fazendo essa transição dorso-ponta mais suave. E isso vai deixar o nariz mais natural. Então, primeira coisa é entender o formato de rosto do paciente e o gosto dele. E se é homem ou mulher para a gente escolher esse tipo de dorso. Agora, em relação à ponta do nariz, a ponta nasal, o que a gente vai ter? Nós podemos ter uma ponta sem definição, uma ponta semi-definida e uma ponta bem definida. Então a ponta sem definição, o que seria isso? Aquela ponta mais arredondadinha, em que você não vê tão bem os desenhos, as linhas estéticas, o brilho da ponta. Então isso eram mais características das técnicas antigas, das técnicas mais tradicionais, porque nela a gente não conseguia dar um detalhe de definição de ponta. Já com as técnicas mais modernas de estruturação nasal, nós conseguimos fazer uma ponta semi-definida, ou seja, aquela ponta que ela já tem uma melhor definição, ela fica já com um brilho melhor, mas ela é diferente da ponta bem definida, que a ponta bem definida é que a gente vê mais os desenhos, as linhas estéticas. Na visão de perfil você vê bem certinho a transição dessa ponta. Então isso é um nariz mais definido. Então a gente consegue, na consulta médica, mostrar para o paciente esses tipos de narizes. Se ele quer uma ponta semi-definida ou uma ponta mais definida. E aí, mostrando resultados de antes e depois e na própria simulação, o paciente consegue entender melhor esse tipo de nariz, esse tipo de resultado. E aí sim, ele vai tentar definir esse tipo de transição. Então a definição da ponta vai me mostrar melhor as linhas estéticas dessa região aqui do terço médio e do terço mais proximal da ponta e essa definição aqui da linha estética nasal. E também o posicionamento da ponta. E o que seria isso? Se é uma ponta mais arrebitada, uma ponta menos arrebitada, mais projetada e menos projetada. Tudo isso a gente consegue definir e tentar escolher para um tipo de característica do paciente, para o tipo de face, para a altura do paciente, se é masculino ou feminino. Então hoje nós conseguimos, com as estruturações nasais, com essas técnicas mais modernas, nós conseguimos ver e escolher a posição da ponta e deixar essa ponta naquele local onde nós desejamos. E aí sim nós vamos conseguir fazer ou um dorso mais reto
ou um dorso mais curvado, uma ponta mais arrebitada, uma ponta menos arrebitada, nariz mais projetado, menos projetado, uma ponta mais definida ou menos definida. Então, hoje nós conseguimos escolher dentre essa gama, e isso a gente discute com o paciente em consulta, em conjunto com a simulação, para ele poder entender qual o tipo de nariz que vai combinar melhor para o tipo de rosto que ele tem. Ficaram com alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo, eu vou ter o prazer em responder para vocês. E também ativar o sininho de notificação, se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse vídeo para aquele seu amigo ou amiga que quer fazer uma rinoplastia. É isso, gente. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.